Olá, meu nome é Ed Costa, criador da Risco Pro, e eu vim apresentar para vocês hoje o Agile Risk Canvas. É uma forma visual de você gerenciar riscos em projetos que usam metodologias ágeis. O Agile Risk Canvas é uma adaptação do Risk Canvas que eu havia criado anteriormente para projetos tradicionais, que não usam abordagens ágeis. Mas eu resolvi, junto com meu amigo Gino Trentin, criar uma abordagem para projetos ágeis, e aí eu vim apresentar para vocês como se faz e como se utiliza este modelo de gerenciamento de riscos para abordagens ágeis. Bem, antes de mais nada, é preciso dizer que esse modelo e o padrão, ele foi criado e está protegido com uma licença. Não há nenhum problema em você utilizar o modelo, desde que você não adapte e que crie e registre quem são os criadores, que foram eu e o próprio Gino Trentin. Tá bom? O modelo está livre para download em risco.pro.br para completa utilização. Muito bem. O Agile Risk Canvas ele possui 7 painéis. O primeiro painel ele é dedicado à listagem das ameaças, onde você vai realizar alguma identificação de ameaças que podem afetar o seu sprint. O painel número 2, para você gerar algumas oportunidades que fazem parte desse seu sprint, e isso é uma grande mudança no seu método ágil, porque você, além de pensar em obstáculos, você vai pensar em coisas que podem impulsionar os objetivos do seu sprint. Bom, então isso é uma coisa bem interessante que vai provocar uma série de mudanças no seu pensamento em relação ao seu sprint, na sua abordagem ágil. Por que isso faz diferença? Porque ao invés de você pensar apenas nas coisas negativas, nas suas reuniões diárias, por exemplo, onde você vai pensar em o que eu fiz ontem, o que eu estou fazendo hoje para chegar a meus objetivos, você vai precisar pensar também nas suas reuniões diárias quais são as ameaças que eu minimizei ontem, o que eu posso minimizar de ameaças hoje. Além disso, você vai pensar que oportunidades eu maximizei ontem e que oportunidades eu posso maximizar hoje. Então isso vai fazer parte da sua rotina diária, na sua abordagem de gerenciamentos ágeis de projetos. Tá bom? Então é uma mudança significativa, uma mudança radical na maneira de pensar dos projetos ágeis. No painel número 3, como eu havia pensado anteriormente, nós vamos posicionar com alguns post-its, assim como fizemos no painel 1 e no painel 2, vamos posicionar os riscos que foram identificados no painel 1 e no painel 2 em relação à probabilidade e impacto. A probabilidade de ocorrência e o impacto que isso pode causar na meta da sprint. Se for uma meta de tempo, de custo, seja lá o que for, vamos pensar quais são as metas dessa sprint. E aí vamos posicionar os riscos em relação à probabilidade e impacto dessas metas. O painel número 4 é dedicado à priorização de ações. Como assim? Bem, nós vamos pensar nas ações para minimizar essas ameaças durante o dia ou na própria sprint inteira, e vamos pensar em ações para maximizar essas oportunidades que foram listadas. E aí, nós vamos posicionar estas ações da esquerda para a direita, de modo a gente ter uma priorização em relação a ela. Então, mesmo que a gente tenha um risco mais importante, em função da nossa observação e da necessidade do sprint, vamos posicionar a ação de resposta aos riscos, positivos e negativos, neste painel número 4, para que fique claro o que nós vamos fazer no dia a dia para minimizar essas ameaças e maximizar essas oportunidades. No painel número 5, nós vamos reposicionar estas ameaças e oportunidades que estavam no painel número 3, vamos reposicioná-las após as ações de respostas. Então vamos lá, se eu peguei uma ameaça e fiz uma ação para minimizar essa ameaça, o que vai acontecer com ela? Qual é a nova posição dela em relação ao quadro de probabilidades e impactos? A mesma coisa serve para o raciocínio das oportunidades. Então o objetivo aqui é visualizar se as nossas ações de respostas estão sendo efetivas e comparar o quadro 3 com o quadro 5,
visando observar a discrepância e a eficiência das nossas ações. Feito isso, existe o painel número 6 e o painel número 7, que é onde nós vamos acompanhar o dia a dia dessas ameaças, dessas oportunidades. Podemos fazer isso ao longo de cada dia ou podemos fazer isso após a sprint. Vamos ver como é que funciona isso. Quando nós vamos colocar inicialmente os riscos, ameaças e oportunidades na linha superior do painel, onde tem o status inicial. E aí, conforme vai passando os dias, nós vamos vendo o que acontece com essas ameaças. Pode ser que a gente reduza ela em 25%, 50%, 75% e até mesmo 100%. Então a gente vai reposicionando ela para a gente ver qual a nossa efetividade no real tratamento do risco. A mesma coisa vai ser feita com o painel de acompanhamento das oportunidades, onde nós vamos colocar as oportunidades que ainda sobraram, após as respostas, e colocá-las no painel de status inicial, na linha de status inicial. Após isso, dia a dia, ou mesmo ao final da sprint, nós vamos reposicionar esses post-its, que serão utilizados ao longo da avaliação, para ver o que aconteceu com a sua oportunidade. Esses painéis 6 e painéis 7 são muito importantes porque eles ajudam você a ter uma noção de quão efetiva foi o seu gerenciamento de riscos. E isso vai ajudar demais no gerenciamento de riscos para próximos sprints ou um próximo projeto que você tem. Tá bom? Então essas são as instruções iniciais e vou mostrar para vocês agora um exemplo de como isso pode ser feito. Dado que eu tenho os painéis iniciais do Agile Risk Canvas, como eu falei para vocês, a gente pode mostrar aqui com um post-it e listar as ameaças. Obviamente aqui eu só coloquei um nome A1 para designar uma ameaça 1, mas nós vamos dizer qual é a descrição desta ameaça quando estivermos fazendo isso no projeto real. A mesma coisa faremos para as oportunidades, oportunidade 1 e oportunidade 2. O terceiro passo é posicionar estas ameaças e oportunidades em relação ao nosso quadro de análise de probabilidades e impactos. Observem que existem algumas ameaças e oportunidades, elas estão em posições diferentes e, teoricamente, quanto mais para o alto e à direita, mais prioritário é o nosso risco. Muito bem. Após isso, vamos listar as ações que vamos fazer em relação às ameaças e oportunidades e, como eu falei anteriormente, priorizá-las da esquerda para a direita. O nosso quadro 5, nós podemos observar que, em função da ação número 3, da ameaça número 3, esta ameaça foi completamente eliminada e ela não existe mais no nosso painel número 5, que é o painel de reposicionamento após as ações. E isso faz com que a gente tenha uma noção da efetividade das nossas respostas. Observe que as ameaças 1 e 2 foram reposicionadas para uma posição bem mais vantajosa do nosso projeto. Já a oportunidade 1 e 2 também foram reposicionadas em termos de probabilidade e impacto, tudo isso visando melhorar os benefícios da nossa sprint e do nosso projeto. Muito bem, então, após essa avaliação inicial, vamos começar a acompanhar os nossos riscos. E para isso, vamos posicioná-las na linha de status inicial. Observem que eu tenho a ameaça 1 e 2 e as oportunidades 1 e 2 posicionadas lá na parte superior. E após algum dia, 1, 2 dias ou após a sprint, nós vamos reposicionar e ver a efetividade deste acompanhamento das ameaças e oportunidades. Vamos ver. Muito bem. Vejam que a ameaça 1 teve uma redução de 100%, ou seja, ela foi totalmente eliminada. Já a ameaça 2, ela reduziu apenas 50% do que era possível ser reduzida. Isso já é um benefício, mas não teve a sua efetividade completa. Por sua vez, a oportunidade 1, que estava no status inicial lá em cima, continuou lá, ou seja, nós não conseguimos aproveitar essa oportunidade ao máximo. Já a oportunidade 2, ela saiu do status inicial e nós conseguimos aproveitar cerca de 75%, 80% do que era possível ser aproveitada. Mas isto trouxe benefícios para o projeto. E assim, a gente vai acompanhando todo o nosso sprint em relação ao que pode estar acontecendo em relação aos riscos
aos riscos que podem produzir algum impacto nos objetivos do sprint. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, né? Aproveitem o Agile Risk Canvas, usem, dê feedback, compartilhe para que a gente possa disseminar cada vez mais esse conceito de gerenciamento de riscos em todos os tipos de projetos. Um abraço!